Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo e Panfiro, lição 4, Educadores de Espíritos. Grandes feitos se preparam, que se ergam os trabalhadores do pensamento, se querem participar da missão oferecida por Deus a todos os que amam a verdade e a ela servem. Leon Denis, O Grande Enigma, capítulo 16. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Ouvimos falar da educação como forma adequada para se conduzirem as almas que precisam aprender e estimular-se para o progresso infinito. Os que participam do processo de envolvimento das criaturas no aprendizado são portadores de um mandato divino, embora as grandes dificuldades encontradas no homem de hoje. Mas o que vem a ser realmente um mestre? Quem é aquele que ensina senão alguém que deveria preparar-se primeiramente, ou seja, estudar as condições do aprendizado e depois a si mesmo, para aí sim exercer o sagrado mandato de explicar aos outros o que ele próprio já alcançou. Vemos, entretanto, na sociedade moderna, tão sobrecarregada de solicitações, ficar-se preocupado com a velocidade das coisas, criando-se núcleos de ensino, atabalhoados muitas vezes com o objetivo de atender à grande sociedade em suas demandas. Observamos, por outro lado, que o homem continua necessitando de quem o ensine de forma ponderada, equilibrada, superior. Diz-se que o ritmo frenético da sociedade pede igualmente o ritmo frenético por parte dos professores. Mas a que isso conduz? Aonde chegará o homem que não aprende efetivamente as lições que lhe são oferecidas? Pudéssemos dizer que as coisas fossem tão fáceis de se solucionar e bastaria acelerar-se a formação de um professor para se socorrerem os alunos. Entretanto, não é isso que ocorre. Igualmente, no estudo do Evangelho de Jesus, tão grato aos trabalhos de uma casa espírita, principalmente junto aos jovens ou aos adultos, observamos muitas vezes que as pessoas dedicadas a essa função não se preocupam corretamente com meditação, com a análise profunda dos temas, de modo que possam transmitir realmente uma ideia calcada numa profunda visão do assunto, quando não numa aprofundada experiência. Perquirir, meditar, concluir, são fases de um único processo, o processo de educar. Ah, meus irmãos, quando vemos criaturas preocupadas em falar de evangelho como se nada estivessem sentindo, intimamente lhes dizemos: filho meu, antes de falar, pense, analise, sinta, medite. Diz-se que a doutrina espírita, em verdade, não precisa de divulgadores, precisa de homens transformados. Não se pode, no entanto, ignorar o papel preponderante de quem fala. Não se pode ignorar o papel de quem escreve. Não se pode ignorar o papel de quem aparece nos vários veículos de difusão modernos para falar de uma doutrina tão importante e tão bela como é a doutrina espírita. O nosso apelo-convite é para que todos nós entendamos o nosso papel na divulgação. Isso é tão importante que o fazemos em nome de Jesus, em nome da doutrina espírita, e deve percutir nos corações dos que se dedicam a essa tarefa. É uma responsabilidade falar em nome de Jesus, tanto quanto é falar em nome da doutrina espírita. Meus irmãos, longe de desanimá-los, desejo, ao contrário, estimulá-los, dizendo assim: orem, pensem, analisem, meditem,
Coloquem dentro dos seus corações aquilo de que vocês irão falar. Serão realmente educadores quando assim o fizerem. Homens que se dedicam à divulgação doutrinária, trabalhadores que falam aos espíritos encarnados ou desencarnados, todos têm uma responsabilidade enorme nas mãos. Sobre seus espíritos pesa a responsabilidade maior de transmitir a ideia clara, límpida, superior, que é a doutrina espírita. Muitos dos que aqui estão outrora fizeram da palavra o veículo da transformação das massas. Uns falaram de Deus, outros falaram de política, outros disseram verdades incompletas, outros apenas destruíram. Todos são comprometidos com o ensino. Todos têm um compromisso com Jesus e com a verdade. Que essa verdade seja hoje a que conduza os homens para a sua elevação e não mais para a destruição dos valores que eles já conseguiram amealhar ou ainda para a descrença em Deus. Preocupem-se com a maneira como falam. Preocupem-se em transmitir uma mensagem realmente cristã. Preocupem-se com o futuro da humanidade. Outrora, quando falavam, não se importavam com o futuro dos homens. Queriam apenas falar, dominar. Hoje já não se faz mais isso. Hoje todos trazem consigo a palavra de Jesus e o senso de responsabilidade que a doutrina espírita dá. Por isso, já falamos livremente, abertamente, plenos de Jesus, porque trazemos a crença no Mestre Divino, alicerçada na doutrina espírita. Somos de Jesus, já que agora temos o pensamento clareado pela doutrina espírita. Ó, meus irmãos, certamente sentirão dentro de seus espíritos o reflexo da transformação. Talvez um frêmito, como uma revolução interna, porque serão os velhos castelos, as velhas construções que para nada mais servem, sendo destruídas pelas convicções de agora. Que as antigas construções sejam eliminadas, portanto, dos corações dos que desejam dar os passos decisivos na direção do equilíbrio e da paz. Todos são chamados a servir, decididos na direção do equilíbrio e da paz. Todos são chamados a servir, a falar, a pensar com Jesus e com a doutrina espírita. Que este momento lhes seja sagrado e que vocês sigam sempre com Deus. Jesus Cristo nos ampare e nos inspire com seu amor. Antônio de Aquino. Na página de hoje, Antônio de Aquino vem nos falar a respeito daqueles que vêm com a responsabilidade de educar o espírito. Quem são essas pessoas? Não é isso que os pais fazem? Os familiares? Não é isso que os amigos, as pessoas que nos querem bem, é isso que eles fazem quando a gente precisa de um conselho, de uma orientação? E o que significa educar o espírito? Quando falamos em educar o espírito, é ir além da matéria. É transformar os hábitos, transformar pensamentos, atitudes, tornando-os melhores, direcionando-os para o bem. O progresso, ele faz parte das leis de Deus. Por isso a gente precisa progredir sempre, todos nós. E a educação do espírito, ela possibilita o avanço no sentido das coisas que são importantes para nós, como seres imortais. Não só para a gente utilizar quando a gente está aqui na matéria. Educar o espírito é principalmente trabalhar para combater o orgulho, o egoísmo, lutar contra o ódio, perdoar ofensas, servir ao próximo, entre outros esforços que necessitam ser feitos para que a gente evolua. E Antônio de Aquino ele vem falar sobre essas pessoas que vêm com esse compromisso de estimular nos outros a reforma íntima. É interessante perceber que ele não fala que educar é modificar o outro, mas sim que
é o compromisso de conduzir as almas para que elas se estimulem para o progresso. Porque a gente sabe que ninguém modifica ninguém. A pessoa ela só modifica suas atitudes quando ela sente a necessidade de se modificar. E o que a gente pode fazer pelo outro? A gente pode orientar, ensinar, dar o exemplo. E como que isso pode ser feito? Vamos pensar. Alguém ensina aquilo que não sabe fazer direito? Não. Se a gente vai ensinar, a gente precisa primeiro se apropriar. A gente precisa aprender. Eu não posso, por exemplo, fazer um pão se eu não sei direito a receita. Ou se eu não sei o que é importante para fazer esse pão. Eu posso até ter a receita, mas se eu não sei que, por exemplo, que no tempo frio eu preciso de uma fermentação diferente de quando está calor, o meu pão ele não vai sair perfeito. Pode até sair um pão, mas ele não vai ter uma qualidade, ele não vai crescer o suficiente. E da mesma forma, Antônio de Aquino chama a nossa atenção para o ato de educar o espírito. Ele diz que precisamos nos apropriar das condições que envolvem o aprendizado. E de forma bem simples, eu vou dar um pequeno exemplo. Eu preciso compreender, por exemplo, que para ensinar, não adianta eu impor às pessoas para que ela aprenda, que ela faça exatamente o que eu estou dizendo. Eu preciso compreender que cada um tem seu tempo. Uns aprendem de forma mais lenta, outros de forma mais rápida. E ele ainda traz algo mais profundo, que além de estudar as condições do aprendizado, eu preciso estudar a mim mesmo. Eu preciso me conhecer. É verificar que o que dessas coisas que eu já aprendi, eu já consigo fazer. Não que eu já consiga fazer tudo que eu já aprendi, mas o quanto eu estou me esforçando para praticar. Porque não basta que o conhecimento ele fique na mente. É necessário que eu sinta o que eu estou aprendendo. E Antônio de Aquino traz um excelente exemplo de educar o espírito através dos ensinamentos da doutrina espírita. A gente ouve tanto falar a respeito da divulgação, da importância da divulgação da doutrina espírita, e ele nos fala que não é simplesmente divulgar. É importante a gente falar, sim, escrever, sim, é importante. Mas o principal, o mais importante, é que eu faça minha transformação. Eu posso, por exemplo, fazer o que eu estou fazendo aqui, falando sobre a doutrina, eu posso fazer isso de várias formas. Eu posso, por exemplo, ler a mensagem de Antônio de Aquino e explicar o que eu entendi. Ou eu posso, se eu sei que eu vou falar, aquilo que eu vou falar vai chegar a outros corações, me lembrando que esses outros corações, também como o meu, podem estar necessitando do amor do Cristo. Se eu sei que eu vou falar com pessoas que, como eu, também têm dificuldades, também passa por aflições, então se eu compreendi, antes de falar, se eu compreendi que a doutrina espírita nos ensina, eu vou me preparar para falar com esses corações. E é sobre isso que Antônio de Aquino nos fala. Para iniciar essa divulgação aqui, foi preciso estudar. Foi preciso conhecer a doutrina. Se eu vou falar da doutrina, eu tenho que conhecer a doutrina. Trazer os ensinamentos para o meu coração. Entender a importância desses ensinamentos para a minha vida. Isso não significa que eu pratique todos esses ensinamentos, mas significa que, pelo menos, eu preciso compreender
o quanto é importante para mim esse aprendizado. Eu preciso aprender a sentir em meu coração essas lições que eu vou falar. Elas precisam fazer algum sentido no meu dia a dia. E aí, depois disso, eu vou orar. Antes de preparar esse estudo, eu vou pedir a Deus os recursos necessários. Vou rogar a Jesus o apoio. Eu vou pedir aos amigos espirituais que dirigem essa tarefa, ao meu guia espiritual, que eles me inspirem para que eu possa falar aquilo que for necessário para aqueles que irão ouvir. Porque eu não sei a necessidade de cada um que vai estar ouvindo, mas Deus sabe, Jesus sabe. Os amigos espirituais, eles também podem saber. E aí eu vou pesquisar, vou buscar nos livros da doutrina, vou me basear não na minha opinião pessoal, mas no que os Espíritos nos trazem, no que Jesus nos ensinou. Eu não estou falando aqui em meu nome. Eu não estou aqui para aparecer. Eu preciso compreender que eu estou aqui para trabalhar para Jesus. Que eu preciso fazer aquilo que João Batista fez quando ele disse: é preciso que eu diminua para que o Cristo cresça. São os ensinamentos do Cristo que precisam estar em evidência. E de forma clara, de forma simples, para que elas cheguem ao coração daqueles que irão receber a mensagem. E dessa forma, meus companheiros, podemos todos nós nos preparar, criar as condições para que sejamos esses trabalhadores do Cristo. Não precisamos ser perfeitos para isso, não. Pelo contrário, outros tempos a gente estava falando de política, de coisas fúteis, falando dos outros, falando meias verdades. Mas hoje podemos nos comprometer a falar de Jesus, falar de suas verdades. Podemos auxiliar os homens a conduzir seus caminhos no bem, se preocupando uns com os outros, agindo como Jesus nos ensinou, amando e não mais destruindo. E é assim, meus irmãos, auxiliando a outros corações a evoluir, a progredir, a praticar o bem, que a gente vai estar auxiliando a nós mesmos, evoluindo, caminhando para Deus com passos mais fortes, com passos mais seguros, lembrando sempre das palavras do nosso querido Antônio de Aquino, quando ele diz: todos são chamados a servir, a falar, a pensar com Jesus e com a doutrina espírita. Que Deus abençoe a cada um de nós. Graças a Deus.